Que a graça e a paz do nosso Senhor repouse sobre você neste momento em que vamos estudar a palavra de Deus. No domingo passado, nós falamos sobre a estratégia da rebelião. O que o inimigo usou para enganar, para ludibriar, para arruinar o plano da salvação do ser humano. E hoje nós vamos estar falando sobre o milagre do novo nascimento. E eu te convido neste momento para que eu e você possamos assim orar a Deus, pedir que Ele nos auxilie neste estudo bíblico mais uma vez. Então, onde você estiver aí, no seu sofá, no seu leito, na sua sala ou cozinha ou no seu veículo, lembre-se que este é o momento em que nós vamos estar adorando ao nosso Deus, toda reverência, todo respeito para com Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus, te pedimos nos orientar agora, nos iluminar para que possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Que bom, então vamos abrir a Bíblia. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Aqui na minha Bíblia eu vou estar lendo, você confere aí. Aqui diz assim, na verdade te digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. É interessante que Nicodemos, ele procura Jesus na calada da noite, e ele o faz porque ele não queria ser visto por muitas pessoas ou por ninguém, porque ele era um líder influente, ali ele lidava com as coisas espirituais também. E então ele imagina que ao procurar Jesus, ele vai ter ali um diálogo, vai ter uma grande discussão teológica com Jesus, porque Jesus, mestre. E na realidade, quando ele encontra-se com Jesus, Jesus lhe diz de pronto, você precisa nascer de novo. Nicodemos, ele não entendia essa questão. Nicodemos, ele questionou a Jesus. E ele pergunta, mas como é possível um homem já velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer outra vez? E é interessante que Jesus, ele explica para Nicodemos. Você vai abrir a sua Bíblia ou mantê-la aberta aí no capítulo 3 de João, nos versículos 7 e versículo 8. E aí então Jesus lhe diz estas palavras, são palavras de Jesus que ele diz, não te maravilhes de ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. Novamente ele repete, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ah, meu querido, às vezes você fica pensando em explicar ou em entender, e Jesus fala que todo o que é nascido do Espírito é algo sobrenatural, é algo divino, e você não consegue explicar a contento. Então você percebe esta figura que Jesus usa, o vento. O vento, ele assopra. Você não sabe de onde vem o vento. Você não sabe para onde vai. Mas uma coisa é certa, você vê, você sente o vento. E por outro lado, você vê o resultado do vento. O vento, em algum momento, ele causa uma grande destruição. Em algum outro lugar, ele causa somente benefícios. Mas o vento está aí, realizando o seu papel. E eu não posso ignorar o Espírito Santo. Sabe, quando Jesus fala, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você já pensou começar tudo de novo?
Algumas pessoas, camaradas da gente, elas chegam e falam, se fosse para fazer de novo, eu faria tudo a mesma coisa. Sabe, possivelmente nós faríamos diferente, um pouco. Mas Jesus fala, olha, esquece tudo o seu passado. Esquece todas as coisas. O que deu certo, esquece. O que deu errado, esquece também. Comece agora. Comece hoje. Aproveite este momento agora. Não fique preso ao passado. O passado pode te trazer muitas frustrações. Uma pessoa que é presa ao passado, ela é uma pessoa sem presente e muitas vezes até sem futuro. Eu preciso deixar o passado. Eu preciso romper com o passado. E Jesus fala para aquele grande homem, você precisa começar de novo. Você precisa nascer de novo. Por que o nascer de novo é tão importante? São Pedro capítulo 1, versículo 23. Veja a declaração do apóstolo, sendo de novo gerados. Olha, sendo de novo gerado, ou seja, nascer de novo. São Pedro também concorda com Jesus, quando ele fala que vocês vão ser de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então agora você tem um nascimento diferente, é um nascimento espiritual, é um nascimento da palavra, é um nascimento assim orientado por Deus, direcionado, sabe? E Deus deixa toda a receita, Deus te deu o manual, Ele me deu o manual para eu seguir, e então aí eu tenho mais facilidade. Esse é um tipo de novo nascimento que Jesus orienta pela sua palavra. E eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta, mas agora em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ali o apóstolo, ele diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ah, meu querido, aquele que está em Cristo é nova criatura. Olha, se você entrega a sua vida a Jesus agora, então você se torna uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Você já não fica mais preso às coisas passadas. As coisas passadas não vão te trazer nenhum benefício. Sabe, nós temos lembranças boas de eventos, de pessoas, de ocorrências do passado que nos traz alegria. Mas no presente elas não vão agora me ajudar. Agora eu preciso ter um novo nascimento, mas um nascimento especial. É um nascimento espiritual. É uma entrega a Cristo. Quando Jesus fala assim para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele é impactado e você está sendo impactado também. Porque talvez você não saiba nem como fazer isso. E você pergunta para mim, Ezeir, quando foi que você nasceu de novo? Às vezes o Espírito Santo ele tem chance de pronto, mas às vezes o ser humano endurece e esse processo é longo e muitas vezes eu e você, nós nem nos lembramos quando foi que de fato foi o nosso novo nascimento, a nossa conversão. Você sabe que dia foi? Você sabe como foi? Está entendendo que é complicado? Então vejamos aqui, olha, tem gente que essa questão de nascer de novo, de mudança de vida, ele quer fazer isso sozinho. Como é que você vai se limpar, meu irmão, minha irmã, se você não entrar na água? Só vai ser limpo se entrar na água. Uma outra linha, eu tenho um carro todo amassado, ele não se reforma sozinho, ele não se conserta sozinho, eu preciso levá-lo até o latoeiro lá, eu preciso levá-lo na oficina e deixar o latoeiro resolver esse problema. Ele em si não consegue fazer essa reforma. O doente grave,
Ele não consegue se curar sozinho, ele precisa ir lá e permitir que o médico realize os tratamentos, os procedimentos. Você não consegue mudar sozinho. Você não consegue se reformar. Você não consegue se converter. O que o ser humano precisa, o que eu preciso, o que você aí precisa, sabe, é ir a Cristo. Cristo é o único ser nessa questão espiritual que consegue nos dar todas as garantias. É interessante que quando nós paramos para pensar, nós pensamos assim que nós não conseguimos fazer milagres sozinhos. E o novo nascimento é um milagre. Portanto, o tema de hoje é o milagre do novo nascimento. Não existe outra maneira. Não existe outro jeito. Se você está infeliz, se você já se deu errado muitas e muitas vezes, e isso marcou a sua vida, então aí Jesus chega para você e fala: meu amigo, você está errando muito. Você precisa começar de novo. Precisa zerar aí. Vamos começar, me dê esta oportunidade. Quando Jesus diz assim: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e se você abrir a porta, eu entro. Eu vou cear com você, você vai cear comigo. Nós vamos ter um relacionamento. Jesus fala: eu estou falando com você. Quando é que você percebe que Jesus está falando com você? Quando você percebe o tanto de erros que você já cometeu e que você não pode cometer, e que se você continuar cometendo, você vai se dar muito mal daqui uns dias. A única maneira de você parar de errar, parar de fazer errado, parar de tomar caminhos contrários aos da palavra de Deus, é você entregando a vida a Jesus. Não há outra maneira. E é interessante que quando eu vou à Bíblia e mencionando sobre o tema, Isaías 64:6, diz assim o profeta: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo mudar as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Esse texto que eu li não está em Isaías, está em Jeremias, capítulo 13, verso 23, tá? Foi um engano ali, um equívoco. Pode o etíope mudar a sua cor, a cor da sua pele? Pode o leopardo, um tigre, um animal, mudar a cor da sua pele? Não, não pode. Ele não consegue fazer isso. E aí o profeta vem perguntar: e você, que foi ensinado a fazer o mal, foi educado errado, como é que você vai conseguir fazer as coisas corretas agora? Aí Jesus vem e fala: você precisa nascer de novo. Você precisa começar de novo. Esquece o passado. Você errou demais. Você fez muitas coisas erradas. Chegou o momento de você dar um basta nesse negócio aí. Chegou o momento de você dar um basta nessas relações. Chegou o momento de você dar um basta nessa sequência de maldições que vem acompanhando a sua família. Alguém vai ter que romper com a maldição. Possivelmente seja você. Agora. Você não pode esperar muito tempo. E você não pode fazer isso sozinho. Você não consegue. Não adianta você se esforçar. Ah, eu quero ser bonzinho, mas você é mau. Como é que um mau vai ser bonzinho de uma hora para outra? Este milagre, eu não consigo fazê-lo sozinho.
ou eu não consigo fazê-lo de forma nenhuma, eu dependo de algo externo, de algo que vem de fora de mim, e esse algo que eu estou falando, que eu estou mencionando, é Cristo. E então agora eu te convido a ir a Isaías, que eu havia mencionado, capítulo 64, versículo 6, que diz: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Você está entendendo? Até as coisas boas que eu tento fazer, a palavra de Deus vem e diz que não está certo. A justiça que eu procuro fazer é como trapo de imundície. Você já percebeu que o meu sentimento, o seu sentimento, talvez sejam os mesmos das pessoas comuns lá fora? Quando alguém é atropelado num trânsito, a família do falecido chega e fala: nós queremos justiça. O que é justiça para eles? Justiça na mente deles é prender o cidadão que atropelou o seu ente querido. Justiça para mim e para você, será que também é prender pessoas? O que é justiça? O que é justiça? Quando eu quero justiça, o que eu tenho que fazer? A Bíblia me diz que Jesus é a justiça nossa. Esse desejo de ver alguém preso, de ver alguém morto, de ver alguém doente, de ver alguém desempregado, de ver alguém triste, entristecido porque nos feriu, esse sentimento de justiça que às vezes está no seu coração aí, agora, é pecaminoso, é trapo de imundície. Você não tem justiça. O ser humano, ele é assim. E você não consegue mudar sozinho, você não consegue se transformar sozinho, você não consegue, sabe, essa reforma tão desejada, essa conversão. A igreja precisa pessoas convertidas, não por si próprios, porque não existe este meio. A única maneira que existe é você ir a Jesus. Jesus é o único ser capaz de realizar este milagre na sua vida. A palavra de Deus, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 75, menciona a experiência de Pedro. São Pedro, ele era um cidadão que estava por 3 anos e pouco na companhia de Cristo, mas não era convertido. Igualzinho a você, igualzinho a mim, ele traiu o seu Senhor, ele negou o seu Senhor, ele até jurou desconhecer, não conhecer a Jesus, quando Jesus estava sendo ali levado para o Calvário. Não conheço esse homem, nunca ouvi falar desse homem. E começou a praguejar. Mas Jesus, quando passa, carregando aquela pesada cruz, e ele olha em direção a Pedro, o olhar de Jesus não era um olhar de censura, de reprovação, de condenação. Jesus olha para Pedro e Pedro sente que ele olhou com muito amor, com muito carinho. E aquele olhar amoroso de Jesus atingiu diretamente o coração de Pedro. E aí vem o texto que eu citei para você, que é São Mateus 26, 75. E saindo dali, chorou amargamente. E saindo dali, chorou amargamente. O olhar de Jesus, um olhar penetrante, um olhar envolvente, um olhar que causa efeitos miraculosos. O milagre na vida de Pedro, do apóstolo Pedro, aconteceu ali
no momento da morte de Jesus no Calvário. Ah, meu querido, durante todo esse tempo, Pedro, ele lutou consigo mesmo. Ele talvez imaginava que ele fosse uma pessoa convertida e não era. No caso de Tomé também, lembra Tomé? Pois Jesus passou por todo aquele calvário, aquele sofrimento, e Tomé estava firme, irredutível, seguia a Cristo, mas não era convertido. E quando noticiaram que Jesus havia ressuscitado, ele faz aquela menção célebre: eu só acredito se eu ver, se eu palpar, se eu tocar. Eu estou falando para alguém nesse momento que só acredita vendo, que só acredita tocando. Eu estou falando para você, você é destas pessoas que só acredita vendo, tendo provas materiais, palpáveis? Pois então Tomé era incrédulo. Seguiu a Cristo por mais de 3 anos e não havia sido convertido. Mas quando Jesus olha para ele, estende a mão, e então ele chega a essa conclusão. Abra sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 20, versículo 28, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Agora sim, eu creio. Agora eu aceito. Realmente. Sabe, Jesus, ele dá provas de que ele é Deus. Jesus dá provas de que ele é digno de confiança. Jesus dá provas de que ele é Salvador. Jesus dá provas de que ele é Senhor, diz que ele é Redentor, ele é amigo. Jesus dá provas de que ele é Pai. Jesus dá provas de que ele é irmão. Aí vem aquele: Cristo é tudo para mim. É. Cristo é tudo. Eu estou falando para alguém que ainda está lutando para ter uma experiência com Jesus e não conseguiu. Você aí. Sabe, eu te convido também a que você olhe para Cristo de uma maneira muito especial. Mas muito especial. Por quê? Porque eu estou falando para você nesse momento, e eu tenho certeza que você, ao olhar para aquilo que você fez lá no passado, ou não muito distante do passado, isso marcou tanto você negativamente, que você imagina hoje que não há recurso, não há salvação mais para você. Não é isso? Não é esse o sentimento? E alguém ainda vem e, além desse sentimento que toma conta de você, vem alguém e fala: não adianta a pessoa ser rude ou ruim, fazer tudo errado a vida toda, e no final da vida dá uma de santinho, dá uma de bonzinho. Vem aquele e diz assim: olha, enquanto ele estava aqui, ele era muito errado, agora está na cadeia, está dando uma de santinho, só para ser solto. Estas frases impactantes, negativamente falando, elas não fazem parte do vocabulário de Jesus. Jesus não diz essas palavras. Quando Jesus olha para alguém na sua situação, que já fez muitas coisas erradas, que já cometera tantos pecados, talvez até esteja cometendo ainda pecados, e isso tem atrapalhado o seu sono. Jesus, ele olha assim no 1 João capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, o apóstolo, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Amém? Não é maravilhoso? Se confessarmos os nossos pecados, quando é que isso acontece? Quando você olha para a sua vida, sente uma tristeza muito grande porque você tem errado, você tem feito errado, e às vezes o que te traumatiza mais ainda é que você fez calculadamente, você planejou errar.
Você não é uma pessoa ignorante, você está planejando o seu pecado. Será que Jesus perdoa um pecado qual fora planejado, pensado, meditado, meticulosamente, organizado? Aqui Jesus fala, se confessarmos os nossos pecados, não interessa qual. Só que, primeiramente, para eu e você recebermos o perdão hoje de Cristo, nós precisamos sentir tristeza pelo tipo de gente que a gente é. Sentir tristeza pelo tipo de pessoa que a gente é. Nós temos mais prazer nas coisas deste mundo do que nas coisas de Deus. Nós temos mais prazer nas coisas materiais. O pecado tem nos afastado de Deus a cada dia que pecar para nós se tornou muito comum. Mal pensamos, já estamos em pecado. O nosso pensamento é pecaminoso, o nosso sentimento é pecaminoso, nossas atitudes são pecaminosas. Os que estão ao nosso redor nunca vai nos ver como alguém realmente separado para Deus, porque nós estamos fazendo com que a mente deles fique confusa. Mas Jesus vem e Ele não especifica, Ele fala assim, você confessar. Então veja, eu preciso sentir tristeza pelo meu pecado. Você precisa sentir tristeza pelo seu pecado, vergonha pelo que você fez. E saber que você não consegue resolver, tem pecados que nós fazemos que não há conserto. Se não houver perdão, vai ficar essa coisa feia, manchada para a vida toda. E muitas vezes Deus te perdoa, Deus te aceita, mas continua as manchas do seu pecado, os resultados do seu pecado vão continuar aí. Alguém chega para mim e diz, Ezeir, mas olha que coisa feia, que coisa suja. Eu digo, realmente não tem conserto. Não tem como você consertar essa coisa errada que você fez, não. Vai ficar essa mancha nos filhos, na família, na sociedade. E Jesus sabe disso. Só que Jesus fala assim, você está triste por isso? Você precisa nascer de novo. Aí você está triste com essa situação, você está insatisfeito com essa situação, então é para você que eu estou falando. É para você que Jesus está dizendo, se você confessar, você está triste, tá? Então agora você vai fazer uma confissão verdadeira. Quem está triste com a sua vida de pecado, quem está arrependido dos pecados cometidos, geralmente realiza uma confissão verdadeira, que nós denominamos arrependimento verdadeiro. Precisa haver tristeza para haver arrependimento. Se houver tristeza, se houver arrependimento, se houver confissão, então há perdão, há salvação. Se confessarmos, Jesus falou, se você confessar, pastor, mas como eu confesso? O senhor tem um confessionário aí na sua casa? Eu não tenho confessionário aqui em casa. E lá na sua igreja tem confessionário? Também não tenho confessionário lá na minha igreja. Como é que é feito isso? Meu irmão, minha irmã, Jesus fala, quando você quiser falar comigo, vai lá em São Mateus 6, lá, naquele, onde Jesus ensina a orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta para que ninguém te veja, fecha a porta, tranca a porta. E ali Jesus fala, ali nós vamos conversar, ali é só eu e você, ninguém está vendo, ninguém precisa bater palma, ninguém precisa denigrir você, rebaixar você, criticar, zoar com você, ninguém precisa, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Pai que está nos céus, e teu Pai que te vê em secreto, Jesus disse, te recompensará. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso agora você saber que não precisa de um confessionário? Se você vai falar com o pastor ou com o líder da sua comunidade, se você pode, Jesus fala, falar direto com ele, você elimina uma etapa, vai ser muito mais rápido.
Se você vai falar comigo para depois falar com Jesus ou para eu falar com Jesus, o processo fica enrolado, fica demorado. Vá direto a Jesus. Jesus falou: entra no teu quarto, fechada a porta. Você vai orar ao teu Pai e Ele te vê em secreto. E em secreto Ele te recompensará. Em secreto Ele te perdoará. Não é maravilhoso? É muito maravilhoso. E então, não há esperança. Muitas vezes nós sentimos que não há esperança. Há esperança sim. E então, lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, ele fala, relacionado ao que eu acabei de falar para você, o que encobre as suas transgressões. O que encobre os seus pecados, quem encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Nunca prosperará. O que encobre as transgressões nunca prosperará. Você é infeliz? Você está triste sempre? Mas aí você olha para trás e alguém abusou de você e você guarda esse ressentimento até hoje. Alguém gritou com você e você guarda ressentimentos até hoje. Alguém mentiu para você e você guarda isso até hoje. Alguém atingiu você fisicamente, emocionalmente. Aquele que encobre essas coisas nunca prosperará. Quando Jesus fala assim, é necessário nascer de novo, é necessário sim, meu irmão, minha irmã. É necessário sim. Se você não abandonar esses sentimentos, esses pensamentos, essas atitudes que você tem feito, tem tido, você não vai ser feliz, você não vai prosperar. Talvez até que você prospere na vida material, nesta vida, mas você é um grande infeliz, uma grande infeliz. E não é isso. Jesus está falando de uma prosperidade plena, perene. Aquele que encobre pecados nunca prospera. Aquele que confessa e deixa, ele é feliz. Confessar e deixar, sabe o que significa para mim? É pegar o fardo das costas e jogar lá no meio do mar. Você está com um fardo pesado e esse fardo tem te deixado sobrecarregado, cansado, sofrido, e aí você se desespera e então você pega esse fardo, você sobe naquele barquinho e lá no meio do mar você pega esse fardo e joga fora e volta leve para casa. Esses dias eu falava com a minha esposa. Eu imaginei assim que da noite para o dia a igreja poderia... Eu estou chegando bem próximo de uma aposentadoria por idade. E eu disse a ela, eu imaginei agora a igreja chegando e falando, olha, nós vamos separar você agora, você vai estar aposentado. E olhei tantas coisas que eu acumulei durante todos esses 30 anos de trabalho, ministério. E eu estava olhando para tudo aquilo, todos aqueles livros, aqueles rascunhos, aqueles papéis guardados, olhando para os móveis aí da casa já surrados. E o Espírito Santo falou comigo assim, se hoje te pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Eu calculei, se hoje viesse assim uma transferência, olha, você vai ser transferido, vai morar naquela kitnet ali. E eu pensei, o que tens preparado para quem será? Eu imaginei eu fazendo uma fogueira aqui no quintal, aqui ao lado da minha casa. Ou eu ligando para todos os irmãos, falando, ó, estou doando aqui, estou distribuindo minha herança aqui, minha herança são 2.000, 3.000 livros e eu preciso para me desvencilhar, eu preciso me ver livre disso daqui para eu poder me locomover, para eu poder me libertar, porque eu não aguento levar tudo isso. Às vezes na vida espiritual também nós temos um fardo cheio, estamos sobrecarregados. E Jesus olha assim para mim, Jesus olha para você e fala, pouca coisa é necessária. Você sabia que numa questão de guerra, foge mais rápido quem tem menos coisas? Você lembra da mulher de Ló? Tinha um monte de coisas. No momento decisivo,
ela ficou apegada àquelas coisas. Só vai escapar quem não tem esse apego nas coisas. E se eu estou falando para alguém que é apegado a um ressentimento, tem um senso de culpa bem aguçado, Jesus fala para mim e para você, mas principalmente para você agora, você precisa nascer de novo. Você precisa começar novamente. E então, aí vem um outro texto da Bíblia que você começa a imaginar assim, mas pastor, o senhor me conhece? Eu fui longe demais. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 18. Aí são palavras do Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 18. Esse texto, ele me encoraja assim. Jesus convida, vinde a mim então. E arrasou, ou seja, argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a branca lã. Ou seja, não interessa o que já aconteceu com você. Quando Deus fala, vem a mim. Vem a mim para a gente conversar. É isso que ele está falando. Vem e vamos conversar, vamos resolver essa questão. Ainda que fosse, ele não está falando que é, ainda que fosse, para você, ainda que seja algo grandiosíssimo, você não consegue mensurar, ainda que fosse de fato do tamanho que você está imaginando e o descreve. Deus fala, ainda que fosse assim, vem a mim, vamos arrazoar, nós vamos conversar. Se tiver muito sujo, eu vou deixar limpinho para você. Se o seu nome estiver todo manchado no SPC lá em cima, eu vou deixar o seu nome limpo, para que você esteja livre para subir e descer, entrar e sair a hora que você quiser. É isso que ele diz para mim e para você. E agora então, o apóstolo São Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, ele diz assim, olha que coisa, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que todas se fizeram novas. Você me entendeu? Você agora... Você está entregando a vida a Jesus agora, para que Ele realize o milagre da conversão em você. É isso que está acontecendo, não é? Então Ele fala agora, você já não tem mais passado. Os seus pecados eu vou jogar lá nas profundezas do mar. E por favor, não venha pescá-los. Eu vou liquidar de uma vez por todas. Você está limpo. Você está purificado, você está purificada. O seu nome agora acabou de ser colocado no livro da vida, no livro dos salvos. Ah, meu querido, é assim que a coisa acontece. E é interessante que se alguém está em Cristo é nova criatura. Eu estou caminhando para o fechamento aqui. E Jesus, ele faz um convite muito especial no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus, ele fala assim, meu querido, minha querida, vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei, eu vou resolver o seu problema. Eu vou perdoar você, eu vou cancelar a sua dívida. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Não existe culto de descarrego. Aqui o descarrego é você ir a Cristo. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas. E achareis descanso para as vossas almas. E aí você vai ter alegria, e aí você vai ter paz.
E aí você vai ter contentamento, e aí você vai ter segurança, e aí você vai ter esperança. Tá entendendo? E Jesus fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é maravilhoso você saber que Jesus está fazendo uma troca com você? Você está sobrecarregado, seu fardo está pesado, e ele fala, vamos fazer uma troca, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, é muito mais fácil você seguir a vida cristã comigo do que ficar lutando sozinho aí, do jeito que você está lutando. Está entendendo? É isso daí. É isso daí que ele está dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E então Jesus, ele propõe essa barganha com você. Agora, você me passa todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, todos os abusos e assédio moral que você teve. Passa tudo isso para mim, descarrega isso, entra no teu quarto, fecha a porta e eu vou ver você em secreto. Você vai ali falar comigo, você vai chorar, eu vou chorar junto com você, eu vou interagir com você ali na intimidade da sua casa, e a partir daquele momento você será uma nova criatura, você já não será mais presa de Satanás, você será minha para sempre. Jesus, ele fala assim. É interessante que eu fiquei emocionado com essa experiência do Dr. Towner. Ele teve um professor de faculdade muito querido. Ele apreciava muito esse professor. Mas o tempo passou. Esse Dr. Towner se formou. E uma vez ele se tornou um cristão. Ele aceitou a Jesus como Salvador pessoal. E agora então ele escreveu um livro sobre vida cristã, sobre aceitar a Cristo. E quando ele terminou de escrever o livro, ele disse assim, eu preciso de alguém que faça uma leitura crítica, que critique esse livro. Sabe de quem se lembrou? Lembrou do seu professor, que ele amava tanto. Mas aquele professor não era um cristão praticante. Mas ele, ao falar com o professor, de pronto ele aceitou fazer a leitura crítica do livro. E então ele foi para que o professor fizesse a leitura. E aí foi feita a leitura, ele leu um capítulo, e aí o professor falou, leia o próximo capítulo para mim. E ele leu o próximo capítulo. E o professor diz, leia o próximo capítulo. E foi terceiro, quarto, e todos... Aí o aluno, o ex-aluno, que era o doutor, chegou para o seu professor e disse, nós precisamos orar juntos. E então eles ajoelharam e começaram a orar. Mas o Dr. Tony mal podia disfarçar sua surpresa ante aquela reação inesperada. Quando terminaram de orar, Paul exclamou, eu não sabia que o senhor era cristão. E ele disse, sim, eu sou cristão. Mas quando o senhor se tornou cristão? Perguntou o aluno. E ele disse, neste exato momento. Neste exato momento. Quando ele terminou de fazer a leitura crítica do livro sobre o cristianismo, o Paul Towner perguntou para o seu professor, quando foi que o senhor se tornou um cristão? Ele disse, agora. Eu estou falando para você que relutou a vida toda, mas que neste momento, ao eu falar, ao eu apresentar um Jesus que te ama, que te aceita e que vem dizendo que você precisa deixar tudo, esse tempo passado foi perdido, rompa com o passado e começa de novo. Quer você começar de novo?
quero você começar de fato de novo. Nós vamos ouvir uma música especial. E enquanto você assista essa música, você ora e toma a sua decisão aí, porque depois eu estou voltando para orar. Pode ser assim? Então vai ser assim. Vamos à música. Qual decisão você tomou? Eu quero orar para você que vai começar tudo de novo agora. Onde você estiver aí, erga a mão junto com a minha. Vamos falar com Jesus agora. Vamos orar. Este levantar da mão significa que você está começando vida nova com Cristo agora. Vamos começar? Então vamos orar. Senhor Jesus, segura esta mão sincera, esta mão de alguém que já cometeu muitos erros na vida, mas que é de forma entristecida, arrependida e agora erguendo a mão está confessando sua insuficiência, sua incapacidade para resolver essa questão. Senhor, realiza o milagre na vida deste filho, desta filha agora, o milagre da conversão. Que ao eles entregarem a vida a Ti neste momento, que todo esse passado que os perturbava, que seja esquecido e que seja jogado nas profundezas do mar. Eu quero consagrar a essa vida, a sua casa, o seu trabalho, os seus pertences, tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe.